Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou eu aqui de volta para mais um vídeo, mas antes de eu dar continuidade, eu convido você para se inscrever neste canal, deixar aí seu like, seus comentários e compartilhar também este vídeo ou outros vídeos caso desejar deste canal. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas questões relativas sobre um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 7, o versículo 14, que é a segunda tradução bíblica que temos aqui em tela, que é a tradução da Ara Almeida Revista Atualizada, nos diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, este texto aí, que eu coloquei em destaque, o que eu quero estar tratando, respectivamente, sobre ele, nesta ocasião, é especificamente sobre esta palavra aqui, ó, virgem, que aparece nesta tradução bíblica. Qual é o motivo de eu estar fazendo este vídeo? Haja vista que tem muitos vídeos relacionados a este assunto nas redes sociais, então não haveria necessidade de eu estar aqui trazendo mais um conteúdo, no caso, respectivamente, sobre este texto bíblico. Mas o motivo da situação que me levou, no caso, a fazer algumas pesquisas, no caso, e compartilhar com vocês nesta ocasião, é porque existe um determinado canal no YouTube que pertence a uma determinada historiadora, né, conhecida como Juliana, e segundo ela, no caso, né, esta palavra aqui, virgem, no caso, a qual foi traduzido a partir de uma palavra que nós encontramos no texto hebraico, no caso, segundo ela, diz que não há possibilidades, não há fundamentação, no caso, não há condições de se traduzir, no caso, o termo hebraico que temos lá, que é alma, por virgem. É uma tradução equivocada, é uma tradução errada. E a tradução correta deve ser traduzido por jovem. Então, segundo ela, este, no caso, é uma tradução errada. Mas a mesma não apresentou nenhuma evidência acadêmica de forma explícita, né? No caso, no conteúdo elaborado no seu canal. Então, é sobre esta palavra que eu quero estar aqui fazendo algumas observações e trazendo algumas considerações, no caso, né, sobre se de fato o que dizem os especialistas da língua hebraica, os dicionaristas, os lexicógrafos, os gramáticos, pode de fato não ser traduzido a palavra hebraica alma por jovem, ou deve ser, melhor dizendo, por virgem, ou simplesmente a palavra alma deve ser traduzido unicamente por jovem ou moça, e em ocasião alguma pode ser traduzido por virgem. Então vamos estar olhando algumas questões relativas, no caso, a essa questão. Vou estar aqui retirando neste momento esta tradução bíblica para estarmos já dando uma olhada em um dicionário. Então aqui nós temos em tela este dicionário. Aqui nós temos a palavra hebraica, né? Alma, que ocorre ali no texto hebraico, de Isaías capítulo 7, versículo 14, e segundo esse dicionário aqui, hebraico-português, do Schockel, ele traduz e define assim, ó, menina, jovem, moça, donzela. Referências bibliográficas, e aqui nós temos o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, segundo esta obra aqui, este dicionário, nós, no caso, entendemos e podemos dizer que alma pode ser traduzido, segundo este dicionário, como menina, jovem, moça, donzela. Eu quero fazer aqui a citação também do léxico BDB, no caso, né, que é um léxico muito usado. Segundo o léxico BDB, no caso, Brown Drivers Briggs, define a palavra ali alma como jovem, madura, sexualmente empregada, doméstica
ou recém-casada. Então, o segundo léxico BDB, no caso, né, traz a mesma definição deste dicionário aqui, ou seja, segue a mesma linha e não abre margem para traduzir como virgem. Então, eu já fiz a citação aqui de duas obras, no caso, né? Uma terceira obra que eu posso mencionar aqui, no caso, é o léxico de Gesenius, ou Gesenius, né? Indiferente aqui, ainda que eu não esteja fazendo a pronúncia correta do nome dele, mas segundo o léxico dele, que era também um lexicógrafo gramático, ele diz que em hipótese alguma, no caso, nós podemos traduzir a palavra alma, no caso, por virgem, mas deve ser traduzido sempre, no caso, por jovem, moça, donzela, menina, coisas que estão voltadas, no caso, neste segmento, nesta linha. E não pode ser traduzido nunca por virgem. A tradução por virgem deve ser betulá. Aí sim estará correto. Então eu fiz a citação aqui de três especialistas da língua hebraica, né? Tanto aqui desse dicionário do Schockel, também o léxico de BDB e Gesenius ou Gesenius, quer como seja a forma correta de pronunciar. E o que acontece? Então eu fiz a citação aí, no caso, de três obras, mostrando um lado da moeda. E este lado da moeda acaba, né, de certa forma aqui, favorecendo, né, a perspectiva, vamos dizer assim, acaba favorecendo e fortalecendo, né, a proposta do ponto de vista, no caso, gramatical, segundo mencionou e fez menção essa historiadora, dizendo que esta é a única tradução correta, né, traduzir alma por jovem. Porém, quando ela diz assim que não existe fundamentação, que é errado, no caso, traduzir a palavra alma por virgem, quando ela afirma isso, ela acaba cometendo um equívoco. Ela acaba, no caso, cometendo um deslize nas palavras dela. Por quê? Porque a forma que ela se apresentou como alguém gabaritada e erudita na língua hebraica, no caso, tentando já fechar o pacote, né? Fechar o pacote dizendo que esta é a única forma. Só que quando nós vamos analisar algo, nós devemos demonstrar os dois lados da moeda. As hipóteses, no caso, as propostas, no caso, que os lexicógrafos e dicionaristas oferecem. Então agora eu estarei mostrando o outro lado da moeda. Vou estar retirando esta obra aqui agora, neste momento, né? E aqui eu quero compartilhar com vocês esta gramática, no caso, que aqui inclusive, né, ela traz aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui para você poder ver bem aí. Aí você tem o texto de Isaías capítulo 7, o versículo 14, né? E segundo esta gramática aqui, hebraica no caso, que é de um especialista, você percebe, né? Cadê o texto de Isaías? Isso aqui, ó, 7,14, aqui, ó. Aqui eu coloquei a palavra aqui, ó, né? Ha'alma, no caso, né? Que foi traduzido aqui, ó. Ele traduziu como a virgem. Inclusive, ele colocou aqui, ó, a transliteração da palavra aqui, ó. Alma, né? Conceberá e dará à luz a um filho, e chamará. Então, aqui nós já vemos o outro lado da moeda e nós percebemos que, segundo a proposta da análise de alguns eruditos, no caso, né, especialistas da língua hebraica, né, que trabalham com as línguas semíticas, no caso, que conhecem de forma mais específica o todo, no caso, eles abrem margem, sim, para poder, no caso, traduzir por virgem. Então, já diante da proposta desta obra acadêmica, aquele assunto, aquela abordagem, no caso, aquela afirmação que essa historiadora, que essa doutora fez, ela já acaba, no caso, sendo frustrada, caindo por terra, porque aqui nós vemos que já há uma possibilidade de ser traduzido Ha'alma, em Isaías 7,14, por virgem, no caso, né? No caso aqui, a virgem, né? Vou estar tirando agora esta gramática para estarmos dando uma olhada em uma outra obra. Aqui nós temos um léxico, né? Então aqui você tem um léxico. Esse léxico aqui é do Benjamin Davison, também é um lexicógrafo, né? Alguém que realmente se debruçou a estudar a cultura judaica, os textos hebraicos, né? No caso, as línguas semíticas. E aqui o que acontece? Aqui ele traz uma abordagem sobre a palavra aqui, ó, alma. Está aqui, ó, no caso, né?
E aqui ele define como mulher solteira, está aqui, ó, mulher solteira, deixa eu arrumar melhor aqui a página para você ver aqui, ó, mulher solteira, virgem, em idade para se casar, mas ainda não casada. Daí tem as referências bibliográficas e entre elas está aqui, ó, Isaías capítulo 7 e o versículo 14. Então, segundo este lexicógrafo aqui, que é um especialista da língua hebraica, ele mostra aqui, ó, claramente que alma pode sim ser traduzido por virgem. Eu estou simplesmente aqui mostrando os dois lados da moeda. Se alguém não concordar, tudo bem, tranquilo, né? Se tiver que discutir e discordar, vai ter que discordar das obras que eu estou apresentando. Eu estou mostrando simplesmente as duas possibilidades, os dois lados da moeda, né? Para não ficar aquela coisa dizendo assim, ah, não pode porque não tem fundamentação acadêmica, não tem obras, no caso, que respaldem por traduzir por virgem. Então eu estou mostrando aqui, né, por A mais B, que é possível sim, no caso, encontrar essa definição nos léxicos. Vou estar tirando agora esta obra aqui, para estarmos dando uma olhada aqui em uma outra obra, no caso. Só um momento aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma coisa interessante, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Alma, no caso, né? Mesma palavrinha hebraica que tá ali, ó. Aqui define como da seguinte forma, ó. Virgem, moça. Este substantivo tem um cognato ugarítico, embora a forma masculina também apareça no aramaico, siríaco e árabe. A forma feminina da raiz ocorre 9 vezes. As únicas 2 ocorrências da forma masculina Ellen estão em 1 Samuel. Isto sugere que esta palavra era usada raramente, talvez outras vezes outras palavras tivessem significado semelhante. Que alma signifique virgem, está bastante claro em Cantares 6:8. 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número. É com este termo que todas as mulheres são descritas na corte. A palavra alma descreve aquelas que são elegíveis para o casamento, mas que são esposas, rainhas, nem concubinas. Todas essas virgens amavam o rei e desejavam ser escolhidas para estar com ele, ser a noiva, como ocorreu com a Sulamita, que se tornou sua noiva. E aqui tem os textos bíblicos, né? A palavra descreve Rebeca, de quem é dito em Gênesis 24:16, que ela era solteira, com quem nenhum homem havia tido relações sexuais. Salomão escreveu que o processo de galantear uma mulher que era misterioso. Provérbios 30:19. Naqueles dias, com certeza, o homem galanteava aquela que ele considerava ser virgem. Daí, aqui, só puxar um pouquinho mais. Daí diz assim, ó. Há vários contextos nos quais a virgindade de uma jovem está expressamente em vista. Assim, alma parece ser usado mais para aludir ao conceito virgem do que ao estado solteiro, não obstante sempre se referindo a uma mulher que não tivera dado à luz. Isso torna a palavra ideal para ser usada em Isaías capítulo 7, versículo 14, visto que a palavra betulá enfatiza a virilidade, mais do que a virgindade, embora seja também usada em ambos os sentidos. Até aqui só, né? Não vou dar prosseguimento. Bem que aqui tem mais um comentário sobre Isaías 7,14. Diz assim, ó, Isaías 7,14 leria como uma virgem que é solteira, que conceberia um filho. Bem, não vou ler mais, tem mais conteúdo aqui, né? Vou estar só resumindo aqui, no caso. Aqui nós temos, então, o alma, que é definido como virgem moça. E tem um comentário aqui mostrando, no caso, segundo este dicionário, que também é de um hebraísta, que no caso do Weine, no caso, né? Então, eu mostrei aqui, né, a gramática do Bruce Walker, fiz um comentário aqui, né, mostrei o léxico do Benjamin Davison, mostrei aqui também este outro dicionário, hebraico-português, e vou fazer mais uma citação aqui de um outro dicionário muito usado e conhecido, que é o do Strong, né? O Strong define a palavra alma como uma jovem, uma virgem. Então, se eu pesquisar outros dicionários, certamente eu vou encontrar outros dicionários de hebraico-português, vou encontrar outros léxicos que vão trazer a palavra alma definida como virgem, né?
Também, em contrapartida, eu vou buscar outros dicionários, vou ver outros especialistas definindo apenas alma como sendo jovem, moça, menina. Então eu vou encontrar definição favorecendo um ponto de vista e outros dicionários favorecendo outro de ponto de vista. O que ela poderia dizer no vídeo dela é dizer assim, ó, eu entendo que a melhor tradução, no caso, para se traduzir a palavra alma a partir do texto hebraico, deve ser traduzido por jovem ou moça. Eu entendo que a palavra virgem não se encaixa de forma correta nesse texto. Aí tudo bem. Agora, quando ela passou a alegar, a afirmar, no caso, melhor dizendo, que não existe a possibilidade de tradução, é uma tradução errada, ela acabou, no caso, se equivocando, dando um tiro no pé. Porque aqui nós podemos ver claramente, através destas obras de especialistas da língua hebraica, coisa que ela não é, né, mostrando claramente por A mais B que existe sim essa outra possibilidade, esta outra vertente, este outro lado da moeda. Então, não são palavras minhas, eu apenas estou mostrando os dois lados da moeda. Agora fica, no caso, né, a decisão final de quem concorda ou não concorda, à disposição de cada um, né? O que eu queria compartilhar nessa ocasião com vocês era isso, mostrar que a tradução de Isaías capítulo 7, versículo 14, né, segundo algumas traduções bíblicas que traduzem por virgem, elas não acabam traduzindo de forma errada. Por quê? Porque existe uma fundamentação, no caso, né, segundo os dicionaristas e lexicógrafos especialistas, no caso, da língua hebraica. Que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, era isso. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.